Eu gostaria que vocês abrissem em Cantares 2,15 ou Cântico dos Cânticos 2,15. Cantares 2,15 diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vou repetir. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te peço que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre a minha vida, que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o seu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu já conheço esse termo rapozinhas há um bom tempo. Teve uma época que eu tinha uma proximidade grande com alguns pastores que foram bênção na minha vida. Eu aprendi muito com eles. E um deles, ele sempre falava das rapozinhas, né? Às vezes estávamos conversando e falávamos algum assunto, ele dizia assim para mim: são as rapozinhas, né? E Deus me fez lembrar, né, desse termo rapozinhas, e eu fui procurar, né? Porque na verdade eu sempre ouvi dele, entendi o que ele estava falando, mas nunca peguei para ler a respeito. E aí eu fui ler, estudar, porque Deus tinha colocado esse assunto no meu coração. E é um verso pequeno, né? Nós lemos um verso só, que fala de raposas. Essa época aqui, os hebreus, eles dependiam muito das vinhas. As vinhas para eles era o que eles tinham de sustento, né? E se levava muitos anos para a videira ela ter flores e, consequentemente, a partir das flores, os frutos. Em torno de 5 anos, mas às vezes demora mais ainda. Depois que ela começa a dar fruto, anualmente. Mas para iniciar essa florada, em torno de 5 anos. Mas às vezes demora até mais, né? E o que o versículo está nos dizendo, né? A esposa aqui, né, no livro de Cantares, ela está pedindo, né, ao marido para que apanhe as rapozinhas. Ela está chamando a atenção dele com respeito às rapozinhas. Se a gente pensar que a respeito do animal raposa, né, quais são as características da raposa? Ela é um animal esperto, inteligente, sagaz, astuto, com grande possibilidade de se sair bem. E o interessante é que a raposa é um tipo de animal que ela não provoca muito medo, né? Se você encontrar uma raposa e olhar para ela, claro, né? Por ser um animal e não é um animal do nosso cotidiano, talvez você fique com um pouco de receio, mas não é aquela coisa você sair correndo, ou até pelo tamanho dela, não é um animal que provoca um grande pavor.
E quando ela fala em raposinhas, se a gente pensar em raposinhas, isso é pior ainda. Se você vê uma raposinha, você vai talvez se encantar com ela, né? Diante de um pitbull, por exemplo, nós temos medo, né? É um cachorro que mete medo. Mas se você vê um filhote de pitbull, né, a sua reação é outra, completamente diferente, né? Ai, que bonitinho, ai, que fofinho, né? Então é essa a ideia do texto, do versículo. Que em determinados momentos nós precisamos cuidar das raposas e principalmente das raposinhas que atacam a vinha, que comem o fruto, que comem as flores, que não vão permitir que os frutos cresçam. E aqui também tem uma conotação, essas raposinhas, como se fosse uma planta parasita. Para eles lá na época era uma planta parasita. Então, se a gente pensar que o animal raposa ou a raposinha, ela entra sorrateiramente, às vezes ninguém percebe se você não prestar atenção, ela vai e come as flores. Ou mesmo que seja uma planta parasita, ela vai se achegando, vai se enrolando, vai se alimentando da seiva e ela mata a vinha. E aí, não dando flores, não vai dar frutos, e aí o agricultor ele tem que plantar tudo de novo e são mais 5, 6 anos para crescer e dar frutos novamente. Então, o que o Senhor está querendo nos dizer com tudo isso essa noite? Que existem pequenas coisas inofensivas num primeiro momento, mas que pode destruir grandes coisas. Nós não damos a devida importância às pequenas coisas. Às vezes, e por várias vezes, deixamos passar. Ah, tudo bem. Isso é pequeno. É a tal da mentirinha, né? Uma palavra mal colocada. E eu não quero citar o que pode ser essas raposas, porque o que eu quero destacar nessa noite é que, assim, pequenas coisas, as raposinhas, que parecem inofensivas, pode destruir grandes coisas nas nossas vidas. E nós não damos importância. Se você se deparar com um monte, você com certeza não vai tropeçar no monte. Mas você pode passar por uma pedrinha pequena e você pode tropeçar, cair, quebrar a perna, enfim, ela pode causar um grande estrago. Então, nós precisamos, o Senhor está nos dizendo essa noite que nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Na nossa vida cristã, né? O que tira, que pode, qual é a raposinha, né? Que pode comer a sua flor e você vai deixar de dar fruto. E às vezes você não dá importância para ela, né? O próprio texto está dizendo, as raposinhas, no diminutivo, não tem muita importância, né? Uma raposa, ela pode entrar num galinheiro, ninguém vai perceber, né? Ela entra sorrateiramente, até perceber, ela já matou várias galinhas e ela rouba os ovos das galinhas. E assim ela vai um dia, sumiu uma galinha, no outro dia, mais 3, 4.
Então, é muito interessante isso, né? Raposinhas, equivalente a pecado, né? Porque se a gente pensar, a gente pode levar isso para pecado. Os pequenos, às vezes, são os piores, né? O grande, ele faz o estardalhaço, ele provoca, ele chama atenção. E os pequenos? Mas ele vai consumindo, ele vai destruindo, ele vai comer a flor. E aí nada vai dar fruto. Sem flor, nós não temos frutos, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, essa noite. Quantas raposinhas que não tem no casamento? Às vezes, ciúme, por exemplo. Ciúme é legal, às vezes é até o tempero de um casamento. Então, é uma raposinha que pode estar destruindo o seu casamento devagar, né? Inveja, fofoca, murmuração, são pequenas coisas que invariavelmente talvez a gente não dê importância, mas que vai destruindo, né? É um pecado pequeno que, isso aí não tem problema, né? Eu não dou a importância devida para ele, né? Eu não classifico como um pecado que pode atrapalhar, por exemplo, a minha vida, o meu ministério, mas ele vai devagar comendo as flores. E a partir daí, nós não vamos dar frutos. Então, mais uma vez, o que eu quero destacar essa noite: cuidado com as pequenas coisas, cuidado com os pequenos pecados, cuidado com as palavras mal colocadas, coisas que a gente tem a impressão que não foi nada, isso passa, mas coisas que podem destruir as coisas grandes. Amém? Então é essa a palavra que eu gostaria de deixar para vocês essa noite. E abro para que a gente possa comentar a respeito, que vocês possam comentar a respeito.